Meus queridos amigos, boa tarde. Dear friends, good evening. É um grande prazer estar novamente com vocês. It is a great pleasure to be with you once again. O nosso tema é fascinante pelo seu conteúdo. Our theme is fascinating because of its contents. Trata-se dos médiuns e da mediunidade. It's about mediums and mediumship. Tema controvertido, This is a controversial theme desde as suas origens, since its origins, que encontrou adversários naturais, which found natural adversaries, mas que a evidência dos fatos se encarregou de demonstrar. but the evidence of the facts was able to demonstrate it. Para os estudos de ordem paranormal, For the studies of paranormal order, o ano de 1889 tem um grande significado. the year of 1889 had a great significance Porque nesse ano, because it was during that na year Universidade de Paris, at the University of Paris, o professor Pierre Janet publicou um livro. Professor Pierre Janet published a book, E esse livro se chamava Automatismo Psicológico. and this book was called Psychological Automatism. O discípulo de Charles Richer apresentava uma tese nova. The disciple of Charles Cliché was presenting a new idea. Nessa tese, ele lutava contra a mediunidade. In this thesis, he was combating mediumship, E dizia que a mediunidade era um fenômeno patológico, and he would say that mediumship was a pathological phenomenon, de natureza esquizofrênica ou histérica. and that it had a schizophrenic or hysterical origin. Foi a primeira acusação científica contra a mediunidade. This was the first scientific accusation against mediumship, E ele explicava por quê. and he used to explain why. Ele dizia que o nosso organismo fisiológico For he'd say that our physiological body mantém automatismos, maintained automatic things, sem que nós tenhamos consciência desses acontecimentos. and that we have no consciousness of these things. Por exemplo, For example, a respiração, our breathing, a digestão, our digestion, a circulação, the circulation of the os blood, fenômenos da assimilação orgânica the phenomena of absorbing the nutrients, e outros tantos and other ones like it. são todos automáticos. These are all automatic. Eles acontecem sem que nós tenhamos consciência. These happen without us being aware of it. É uma verdade. And this is true. Partindo dessa verdade, If we go from this truth, ele chegou a uma conclusão falsa we can then, like he did, reach a false e conclusion estabeleceu que no nosso cérebro and establish that in our brain há uma região chamada subconsciente. there is a region called the subconscious. Nessa região estão arquivadas as nossas memórias. And that in this place our memories are filed. E quando a pessoa entra em estado de exaltação da personalidade, And when a person enters a state of exaltation of their personality, essa memória liberta informações. this memory liberates information. Portanto, um automatismo psicológico. Therefore, a psychological automatism. E nesse automatismo, And in this automatism, várias personalidades mórbidas que ficaram em nós several morbid personalities that stayed within us são apresentadas como se fossem as almas dos defuntos. come forth as if they were the souls of the dead. Era resultado das suas observações This was the result of his observations na clínica de alienados mentais de Paris. in the clinic for the mentally disordered in Paris. Essa acusação This accusation causou um grande horror aos médicos, caused great horror to the mediums, que passaram a considerar-se who then started to think they were portadores de personalidades múltiplas people having multiple personalities ou de personalidades parasitas. or having parasitic personalities. Mas o professor Janet não foi honesto. But Professor Janet was not honest. Primeiro porque ele só estudou doentes mentais First, because he only studied the mentally e disturbed, não podia encontrar pessoas saudáveis. for he could not find healthy people. Depois ele não estudou a mediunidade, Then he didn't study mediumship, havendo concluído apressadamente por um resultado falso. and then he got to the conclusion too hastily, and it was a false conclusion. Além disso, ele se deteve na mediunidade intelectual, And also, he detained himself at the level of intellectual mediumship, porque os fenômenos físicos são totalmente opostos. for the physical phenomena are totally the opposite. Não existem memórias do subconsciente There are no memories of the subconscious que possam produzir fenômenos de levitação, that may produce the phenomenon of levitation, fenômenos de ruído e de poltergeist, the phenomena of noise and poltergeist, fenômenos de materialização e de desmaterialização.
the phenomena of materializations and dematerializations. Além disso, Furthermore, na área dos fenômenos intelectuais, in the area of intellectual phenomena, nenhum inconsciente pode realizar a xenodossia. no one unconscious can create the possibility of speaking in languages, A in terms. faculdade de falar idiomas diferentes. This faculty of speaking different languages. Mas nesse mesmo ano, But in that same year, velho estudioso da metapsíquica an old gentleman who studied metapsychics resolveu decided apresentar uma tese nova. to present a new theory. Ele dizia que a metapsíquica não explicava os fenômenos paranormais. He said that metapsychics did not explain the paranormal phenomena. Isso é porque That is because a metapsíquica se fundamentava no pensamento filosófico de Voltaire. for the metapsychics were based on the philosophical thoughts of Voltaire. Dizia Voltaire, As Voltaire would say, toda vez que acontece um fato, every time that a fact happens, ele anula tudo o que está acontecendo. it annuls everything that is against it. Na metapsíquica se dizia, In metapsychics, they would say, basta que aconteça um fenômeno it's only necessary that something should happen para ele ser real. for it to be real. Nesse momento, o professor Max Dessoir At that moment, the professor Max Dessoir disse que isso não era suficiente, said that this was not enough. porque um caso isolado For an isolated case, pode ser coincidência, maybe a pode coincidence, ser acaso. it may be chance. Seria necessário uma ciência It would be necessary to have a science que obrigasse o fato a se repetir. that would force the fact to be repeated. Então ele propôs a palavra parapsicologia. And then he proposed the word parapsychology. E a partir dali, And from then on, o preconceito científico the scientific prejudice recusou a estudar a moderna parapsicologia. refused to study modern parapsychology. 26 anos depois, 26 years later, a Universidade Stanford dos Estados Unidos resolveu estudar a parapsicologia. the University of Stanford in the United States decided to study parapsychology. Um grupo de cientistas examinou se o homem era ou não paranormal. And a group of scientists then analyzed people to see if the human beings were paranormal or not. E depois apenas de um ano, And after 1 year only, o Dr. Stay Brooks disse, Dr. Staybrook said, não há fenômenos parapsicológicos. there are no parapsychological phenomena. Não há fenômenos paranormais. There are no paranormal phenomena. São fenômenos degenerativos These are degenerative phenomena ou de má observação. or that have been badly observed. No entanto, However, a partir de 1982, as from 1932, o casal Raine recomeçou a estudar a parapsicologia. the Rain couple decided to start studying it again. Em 1987, And in 1937, o casal Raine declarou que a telepatia era um fato científico. the Ryan couple decided that telepathy was a scientific fact. Em 1942, In 1942, o mesmo casal declarou que nós podemos ver sem os olhos. the same couple declared that we can see without our eyes. Em 1948, In 1948, o Dr. Banerjee falou de reencarnação cientificamente. Dr. Banerjee spoke about reincarnation in a scientific way. A partir de 1950, As from 1950, o Dr. Joseph Baker Ryan e a doutora Louise Ryan Dr. Baker Ryan and Louise Ryan demonstraram que há fenômenos de ordem espiritual. demonstrated that there are phenomena of a spiritual nature. A parapsicologia informava. Parapsychology would say Há fenômenos da mente there are phenomena that belong to the e mind, fenômenos de seres de outra dimensão. and there are phenomena that belong to beings from another dimension. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns em 1861, When Allan Kardec published the Medium's book in 1861, ele teve a oportunidade de dizer he was able to say que todas as criaturas somos médiums. that all people, all creatures are mediums. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. That mediumship is a faculty that's inherent to the human beings. Não é um dom, It's not a gift, não é uma graça, it's not a blessing, não é um carisma. it's not a charism, É uma faculdade orgânica. it's an organic O faculty. espírito possui a faculdade The spirit has a faculty, e o corpo reveste de células. and the body covers this with cells. Da mesma forma que a inteligência é uma faculdade do cérebro. In the same way that intelligence